Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Na verdade, o meu testemunho, ele já é bem antigo já. Alguns irmãos já conhecem o meu testemunho. Não era para mim estar aqui hoje. Em 2015, eu fui cometido com uma doença de morte. Eu descobri que eu estava com leucemia aguda no sangue. Aleluia, Jesus. E vou resumir aqui rapidinho, irmãos. Eu fiz um propósito com Deus. Um dia eu estava na cama do hospital e eu olhei para o teto. Eu fiz quase igual Ezequias. Ezequias virou o rosto para a parede. Eu olhei para o teto. E em pensamento, eu falei para Deus. Só eu e Deus sabia, irmãos. Eu olhei para Deus e falei, se o Senhor me der mais uma chance de vida, que eu já conhecia a palavra desde o berço, eu posso dizer, mas eu estava desviado nessa época. E eu falei, se o Senhor me der mais uma oportunidade de vida, porque o médico olhou para mim e falou assim, ó, você tem 3 meses de vida. Aproveita o máximo que você puder, porque o tratamento que a gente vai fazer em você é muito forte. Eu não sei se você vai aguentar. E eu falei para Deus, se Ele me desse mais uma chance de vida para me cuidar da minha filha, para me ver ela crescer. E aí um dia eu vim na igreja, depois que eu fiz quimioterapia, tudo. Aí eu vim na igreja aqui, eu já tinha feito o propósito com Deus. Até o pastor Ângelo foi lá orar por mim no hospital. E quando eu vim na igreja, eu estava sentado num desses bancos. E Deus usou o servo do Senhor, o pastor Ademar, e falou assim, aqui tem um jovem que fez um propósito com Deus, que se Deus desse uma chance de vida para ele, o resto da vida dele ia ser para Deus. Aleluia. E somente eu e Deus sabia desse propósito. E eu levantei a mão já crendo na minha vitória. Irmãos, minha filha está com 10 anos agora. Faz 10 anos que eu estou curado. Pela graça do Senhor Jesus. E um dia, irmãos, eu estava na cama e a minha esposa já estava assim, meio até desanimada, triste. Eu falei, não se preocupe, que hoje Deus vai vir me visitar. E ela já estava bem assim cansada já, porque ela posava comigo todos os dias, quase no hospital, porque eu não conseguia comer mais, eu não conseguia tomar banho sozinho mais. Eu tinha perdido todo o meu cabelo, tudo. E com 32 quimioterapias que eu fiz, eu estava bem fraco, muito fraco mesmo. E quem olhasse para mim assim, já havia um defunto já, porque eu estava já quase igual um defunto. Aí eu falei, Deus vai vir me visitar hoje. Aí tinha um senhor que estava na outra cama, e a esposa dele era católica, ele também era católico. E eu falando para minha esposa que Deus ia vir me visitar naquela noite, que ela podia ir para casa, descansar, porque Deus ia cuidar de mim naquele dia. E a minha esposa pegou e foi, e passada a noite, amanheceu, de manhã, a senhora que estava no quarto, pegou e olhou assim para mim, eu acordei, ela falou assim, nossa, Delcio, ainda bem que você acordou, porque ontem eu não sabia o que estava acontecendo. Tinha um homem de branco, aleluia. Tinha um homem de branco assim, eu não conseguia ver o rosto dele, mas a luz era tão forte, aleluia, que eu olhava nos pés dele e ele ficava flutuando, só que ele ficava em cima da tua cama assim, passando a mão em você assim, ó. Mas eu não conseguia ver o rosto dele, mas ele só ia para o teu lado. Para o lado do Moisés ele não ia. E eu não sabia se eu estava dormindo, estava acordado. Eu sei que eu via aquele homem, mas eu não conseguia me mexer da cadeira. Eu não via a hora de você acordar para me te contar isso. E nisso a minha esposa estava entrando no quarto, começou a chorar. Aí eu peguei e falei para ela, eu falei que Deus ia me visitar hoje. E a partir daquele momento, irmãos, assim, eu acredito que Deus me curou. Hoje eu posso ir no hospital fazer exame que não dá mais nada. Já faz 10 anos já que a leucemia sumiu do meu sangue.
E aí, para confirmação do milagre de Deus na minha vida, o médico falou assim que se voltasse a doença, era para mim fazer o transplante de medula óssea. E eu falei, tudo bem. Passou um tempo, voltei a trabalhar, fiz um exame, tinha voltado 40% para a prova, Deus prova aquele que Ele ama. E tinha voltado, eu falei, mas não é possível. Mas mesmo assim eu continuei crendo que eu estava curado. E eu peguei e fiz de novo mais um pouco de tratamento, sumiu de novo a doença. Eu falei, dessa vez não vai voltar nunca mais. Aí o médico falou, ó, você vai ter que fazer o transplante de medula óssea. Aí passou um tempo, eu falei, não vou fazer porque eu creio que eu estou curado. E aí ele falou assim, ó, vamos fazer exame com todos os teus irmãos. Nós somos em 9. Nós somos em 9 irmãos. Fizeram o exame nos 8, nenhum deu compatível comigo para fazer o transplante. O mais novo deu 50%, que é o exame haploidêntico. E eu falei assim, não, mas eu não vou fazer. Até brinquei com a médica, eu falei, se a senhora achar 100% o exame, eu faço. Aí ela falou, então, se nós achar o 100%, você faz? Eu falei, eu faço. Aí passou um tempo, passou um ano, irmãos, para ser bem exato. Ela me ligou e falou, você tem que vir no HC aqui, porque a gente achou o doador 100% compatível com você. Aí eu falei, não, mas eu não vou fazer, porque eu creio que Deus me curou e me deu uma medula nova, não vai precisar de transplante. Aí eu estava na janela assim, pensando, falei, não vou fazer. Liguei para a médica e falei, ó, pode desmarcar, porque eu não vou fazer. Ela, não, você está louco, você está ficando louco, você tem que fazer a tua chance de vida. Falei, não vou fazer, eu creio que Deus me curou. E ela pegou e falou, então você tem que vir aqui no hospital escrever uma carta, desistindo do transplante. Eu peguei, fui lá no hospital e fiz a carta, irmãos. E escrevi na carta, Deus me curou. Aleluia. A médica deu uma olhada na carta, assim, até deu uma risadinha meio de canto, meio sarcástica. Eu falei, eu não vou fazer, porque Deus me curou. E estou aqui pela graça de Deus, irmãos. Faz 10 anos que eu estou curado. Aleluia. 30 de agosto agora eu fiz 34 anos. Eu estava com 25 quando eu fui cometido da doença. Então, irmãos, eu creio que não tem mais nada. Aleluia. Pela graça de Deus. Eu agradeço a oportunidade.